mais um Multiconexões versão podcast. E hoje, né, Márcia, vamos apresentar uma convidada sensacional. Isso mesmo, gente, é a segunda vez dela aqui no programa, né? Isso mesmo, sobre um tema, gente, que eu sou apaixonada. Eu sou assistente social, então não tem como eu não ser. É sobre um tema, olha, sobre adoção. E a importância da psicóloga nesse processo de adoção, para voltar para a família extensa e também a família adotiva. Seja bem-vinda, Sandra. Mais uma vez, meninas, muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer enorme eu estar aqui com vocês, falando exatamente sobre esse tema, que é a adoção de crianças e adolescentes. Que calmaria, né, gente? Toda vez que ela chega, é uma calmaria que transmite. Eu já até falei pra ela, né? Não dá pra adotar, né? Eu tenho 3 meninos. E quem sabe aí vem uma menininha, né? Ela já falou assim, Amanda, ó. A lista à espera é longa, né, Sandra? É longa, Amanda, e bem longa, dependendo do perfil da criança que o pretendente deseja. E nesse processo, a psicóloga é essencial, né? Fundamental. Tem muita gente que pergunta assim, mas por que então eu preciso fazer terapia, eu preciso de uma psicóloga nesse processo? Porque o processo é longo, né? E eu falo por mim porque eu já passei por 2 vezes por esse processo. Em 1999, eu passei pelo primeiro processo do meu primeiro filho, que chegou em 2006. E depois, em 2011, eu passei pelo segundo processo. Então, assim, é um processo demorado, é um processo cansativo. Não é que nem, por exemplo, você engravida, você sabe que daqui a 9 meses o seu filho vai nascer, né? De 7 até 9 meses ele nasce. Você se prepara, né? Se prepara. Na adoção, não. Né? Na adoção, você passa por o processo junto às técnicas do fórum, junto a uma psicóloga e também a uma assistente social. E são perguntas, meninas, que às vezes os pretendentes, sabe, ficam na dúvida. Perdidos, Ficam meio perdidos em responder. E às vezes os pretendentes, eles não são habilitados dependendo do que eles apresentam diante dessas profissionais. É o que eu costumo dizer, que na adoção você está sendo o tempo todo avaliado. O tempo todo você está sendo avaliado por esses profissionais. E se você já não vai com elas preparadas para essas respostas, o seu processo pode ser indeferido. E é legal você falar isso, porque quando você entra no processo de adoção, o marido ou a mulher, ou a pessoa sozinha pode adotar também, os dois têm que estar na mesma sintonia, né? Às vezes a mulher quer muito, o marido não quer, uma coisinha que ele fala lá, já quebra. Ou vice-versa. Exatamente, mas por isso que eu falo que antes de você iniciar o processo, é fundamental você participar do grupo de apoio à adoção Alegria Alegra e também passar por uma assessoria no qual eu realizo. Sandra, mas o que é essa assessoria? Essa assessoria é que, por exemplo, vai dizer que daqui a algum tempo você pretende adotar. Sim. Sandra, por onde eu começo? Falou, olha, Amanda, eu sou especializada em adoção, além de psicóloga clínica, eu também sou especializada em adoção há 20 anos, né? Eu sou especializada em adoção e sou psicóloga clínica. Então, hoje eu sei, por exemplo, assim, eu tenho 20 anos de história. Então, por exemplo, vou dizer, vamos ser humildes. Eu tenho gabarito, né? Eu tenho conhecimento, experiência para, então, assessorar uma pessoa a entrar no processo de adoção. E além disso, você passou, né, Passei por 2 vezes por esse processo. E como funciona esse... Então, essa assessoria funciona assim. Você me liga e fala, Sandra, eu quero ter informações sobre adoção. Né? Eu não sei por onde começar, eu não sei aonde ir, o que eu preciso fazer? Eu falo, mano, eu faço assessoria. Vamos agendar primeiramente uma conversa online de meia hora. Eu explico para você o que é o grupo de apoio à adoção e explico para você o que é essa assessoria. Você aceitando fazer assessoria, essa assessoria acontece a cada 15 dias, quinzenalmente. É como se fosse uma sessão terapêutica, mas porém 15 dias. Não é assim semanal, dependendo, né, da demanda do paciente, a terapia é semanal. Para essa assessoria, não. Essa assessoria é a cada 15 dias. Então, a pessoa vem até a sede, ou então até a clínica onde eu atuo, em São José dos Campos. Então, eu explico tudo. Então, eu falo sobre perfil, falo sobre as perguntas que as técnicas irão fazer,
Eu falo como se portar diante as técnicas. Eu falo sobre busca ativa, eu falo sobre licença maternidade, eu falo sobre convênio médico, se aquela criança ou aquele adolescente tem ou não tem direito ao convênio médico, né? Eu falo sobre devolução, né? Então, todos esses assuntos são abordados nessa assessoria. Pode ocorrer uma devolução? Pode não, acontece. Acontece. Pode não, como acontece. Então, essa assessoria é exatamente para isso, para dar todo o esclarecimento para aquele pretendente, né? Então, eu esclareço todas as dúvidas dele. E aí, depois de 3 meses, ele para e pensa, será que é isso mesmo? Por quê? Será que é isso mesmo que eu quero, diante de tudo que a Sandra me assessorou? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Porque a adoção é uma escolha, né, Sandro? E você decidiu, porque no caso, né, numa gravidez, quando você se engravidar, você não, no meu caso, não previu aquilo, teve o neném, aconteceu. Agora você calculou, você desejou. Então, assim, é diferente o processo, né? Realmente diferente. E aí, o que acontece, meninas? Como a gente sabe, que eu também já passei por isso, é por isso que eu falo, como as pessoas, os pretendentes, idealizam muito a adoção, né? Então, as pessoas precisam, os pretendentes precisam estar realmente centrados no realmente Nessa que decisão. é a adoção. Essa decisão é muito importante para a vida deles, né? Aí você pergunta, Sandra, mas é muito diferente, de repente, eu gerar um filho e adotar um filho? Eu falo, é muito diferente. Porque quando você gerou 3, você gerou 3 com amor, você fez pré-natal, o seu marido beijou sua barriga, né? Por mais que tenha sido surpresa, teve aquele... Fez uma alimentação saudável. Teve uma alimentação, teve os cuidados pré-natais. E as crianças de adoção, não. As crianças que vêm pela adoção não são assim. Essas mães não fazem pré-natal. Muitas são casuais, né? Bebem, essas mães usam drogas, essas mães Não desejaram. não desejaram esses filhos, essas mães são violentadas. Já passam por um trauma. Então, essas crianças, dentro da barriga dessa mãe, Já vem carregando. já vem carregando alguns traumas. Entendeu? E aí eu costumo dizer que os pais, não que eles estejam preparados, porque eu tenho certeza que você também não está preparada para ser mãe, mas você está disponível, né? Sim. Então, nós pais, tanto pelas vias da adoção quanto pela via biológica, nós temos que estar disponíveis para as demandas que essas crianças e adolescentes vão trazer para nós. E é legal você falar isso, porque assim, não sei nem se eu tô errada, se é a forma que eu vou falar errado. Quando você adota uma criança, ainda existe aquele sentimento do será que é meu? Quando você toma aquela decisão de devolução. Até é ruindade eu pensar assim, mas vamos pensar como uma pessoa, você adota uma criança. No fundo, você sabe que você não gerou, que não é seu. Vamos dar exemplo assim, né? E caso aconteça que dar algum problema, qualquer outra coisa assim, a sua paciência, o seu corpo, o seu cérebro, ele já está trabalhado para quê? Para devolução, para rejeição. Isso é uma coisa já do ser humano, não tem como você não sentir isso. A gente fica brava com o filho, fala, vai morar com sua avó, vai com seu tio, vai passear. Então, a nossa mente, né, elas nos traz, Exato. né? Agora, você imagina uma criança, né? O que a Márcia falou tem toda a razão. Agora, você imagina uma criança que não é seu, que não foi gerada com você, que você ainda não tem aquele amor, aquele afeto para aquela criança. O que pode vir a acontecer se você não estiver disponível para tudo isso que ela vai trazer para dentro da sua casa, né? E aí depois vem o arrependimento, o que eu fiz da minha vida? Ai, que vontade de enfiar no carro e devolver. E não é julgar a pessoa, isso é uma coisa do ser humano mesmo, né, Sandra? É isso mesmo, entendeu? Porque o nosso cérebro funciona sempre para, nossa, tudo de bom. Eu levanto de manhã, faço minha oração, espero que o meu dia seja lindo, seja maravilhoso, que nada de mal vai acontecer. Nós não estamos preparados para as coisas ruins. E hoje o índice de criança autista está muito alto, né? Não dá para você saber mais quando é um bebê. Autismo, TDAH, TOD. Exatamente. E a minha tem. A minha foi diagnosticada com 6 anos de idade com TOD. E aí, com TOD e TDAH. Você vai devolver? E aí, eu vou devolver? Não posso devolver. Por quê? Porque fui eu que fui buscá-la. Não foi ela que pediu ir buscar. Aí muda sua vida financeira, seu tempo. Aí, o emocional, o psicológico. Gente, que eu sou psicóloga, sou. Mas dentro da minha casa, eu não sou psicóloga, eu sou mãe.
Então eu vivo aquilo, entendeu? Então a psicóloga dela é outra profissional e não eu. Eu dela, eu sou mãe. Então eu tenho que agir com ela como mãe. Então os meus sentimentos em relação a ela é como mãe e não como psicóloga. Ô Sandra, aconteceu uma situação muito chata semana passada, né, não posso falar o nome, de uma amiga minha, ela entrou no processo de adoção, ela ficou 15 anos. E ela tirou o útero, o ovário, não queria mais ter filho, aí ela foi cancelar o processo de adoção, né, aqui na comarca. Aí falaram, tem uma criança lá em São Luís, eles fizeram o processo de aproximação de adoção, montaram o quartinho, fizeram tudo bonitinho. Anunciou pra família, tava só esperando a criança chegar, né, o juiz assinar o termo. E entrou uma tia, pediu adoção. E o juiz fez o quê? Teve uma audiência, né? O juiz determinou empatia. E eles estão arrasados, são um nível assim, eles não têm nem o norte pra ir. E até cheguei a falar de você pra eles. E eles não sabem informar, não sabem o que a gente faz. A gente tinha aquele amor, aquele negócio, parece que eu perdi, ela perdeu 2 filhos. Parece que eu perdi mais um. Depois esse sentimento. Então, assim, bloqueou ela, que ela, não sei se é que ela vai voltar mais pra fila pelo transtorno. E você dá também esse cuidado, suporte? Você consegue entrar em contato com as técnicas, ver realmente se não tem família, do nada assim que aparece? Nesse caso, eu não dou esse suporte, mas o que eu falo para os pais, para os pretendentes? Principalmente quando se trata de criança ainda não destituída do poder familiar. Que é importante, isso, né? Que nem, por exemplo, assim, a criança já está destituída do poder familiar? Sim, a criança não está destituída do poder familiar. Então, quando uma criança vai para a adoção, ela tem essas 2 opções. Ou ela está destituída do poder familiar, maravilha, porque ela já está destituída. Aí não tem já volta. tentaram todas as maneiras com as famílias e essa criança foi destituída. As famílias não têm mais direito nenhum sobre ela. Isso de fato realmente Isso não de pode. fato, tá? Agora, quando a criança não está destituída do poder familiar, corre-se o risco de uma tia, de uma avó, Do nada, primo, de uma prima aparecer e ter interesse por aquela criança. Aí realmente tem juiz que eles sabem que dá prioridade para a família biológica. Porque é prioridade mesmo, né? Isso aí é prioridade, né? É prioridade mesmo. Agora, a criança já estando destituída, aí não tem como, porque o juiz, o conselho tutelar e as técnicas do fórum já tentaram de todas as maneiras, né, localizar um parente ou tentar que aquela criança fosse inserida na família biológica. Quando realmente isso não acontece, a criança é destituída do poder familiar e vai para a adoção. Mas tem casos de que a criança já tentou, mas ela ainda não está destituída. Aí vai para adoção. Aí, de repente, aparece uma tia e aí se pede o juiz dar prioridade para a família biológica, infelizmente. E você também dá mentoria pós-adoção? Porque a gente sabe que existem 2 momentos que você faz, né, gente? Eu acho que o mais difícil é o pós, tá? Porque é onde começa a ter os conflitos da criança, né? Você não é minha mãe, mas ao mesmo tempo eu quero ser sua filha, né? E a aceitação de ambas, né? Personalidades. E você dá esse cuidado também para a família? Eu faço o antes, o durante e o depois. Entendeu? Que nem, por exemplo, eu faço assessoria para quem pretende adotar, né? Depois aí tudo bem, eu faço assessoria de 3 meses. A assessoria acabou. Aí, de repente, o pretendente fala assim para mim, Sandra, mas eu quero continuar, então, fazendo terapia. Maravilha, a gente continua, então, para a terapia. Ou então ela aguarda a criança chegar. A criança chegou, essa criança, vindo ou não vindo com alguma demanda, seria bom ela passar pela terapia. E aí, então, essa família me procura novamente e fala, Sandra, agora, então, é o meu filho que vai passar pela terapia. Então, aí eu faço o tratamento terapêutico da criança, né? E pode ser também na família, pode ser também aquele casal, entendeu? Assim, o mais importante é os pretendentes entenderem que eles precisam de uma rede, eles precisam de um apoio, entendeu? Eles precisam desse apoio para que hoje tem muitos casais, o Alegria já existe há 12 anos. Isso que tem gente que ainda não conhece os grupos de apoio à adoção.
Tem gente que não sabe, não imagina que existe um grupo de apoio à adoção para dar esse suporte, né? Então, hoje nós temos uma equipe de marketing fazendo todo esse trabalho para a gente, né? Para realmente que a gente tenha maiores divulgações do projeto, para que... Menos retorno, né? Exatamente, entendeu? Para que as pessoas tenham maiores conhecimento na hora de entrar no processo, por onde eu vou, o que eu posso fazer para que a minha adoção seja duradoura e para si. Se eu quero mesmo, né? Se é um desejo desejo. não adotar, porque às vezes tem muita ilusão. Sim. Às vezes é muita ilusão. Eu quero ter filho. Mas depois que nem, por exemplo, né? As mulheres que são férteis e têm filho, maravilha. Mas aquelas mulheres que não são e depois decidem por uma adoção, elas têm que ter conhecimento da causa para que realmente saibam optar se sim pela adoção ou não pela adoção. Porque elas têm a opção, né, de querer ou não querer. Mas aí foi que eu falei no início. As pessoas idealizam a adoção, acreditam que o filho vai chegar, não vai dar nenhum problema, que a criança vai ser grata pela adoção, que a criança vai chegar sabendo ler e escrever. E não vem com nada disso, gente. Não vem com nada disso. E como que funciona esse projeto? É para todos que querem adoção? Para todos que querem adoção e para todos que já adotaram. Já tem a criança lá, né? Que já tem a criança. Que às vezes tá lá em cima, querendo já devolver. Aí vocês entram para, vamos te ajudar aí. Vamos ajudar. Agora, uma coisa eu falo também, viu, Márcia e Amanda? Tem muitos casais que entram no grupo, participam do grupo até o filho chegar. Depois ele chegou, Tá bom, não preciso mais. Seguiu mais, o meu problema foi resolver. Aí que vem... Foi o que eu falei, problema. Aí você não sabe que é problema. Vem as demandas, entendeu? E é aí que eu necessito participar do grupo de apoio à adoção. Só que a criança chegou, pronto, meu problema foi resolvido, agora eu não preciso mais ir no grupo de apoio à adoção. Aí eles vêm quando o negócio tá estourando. Não, estourando. O casamento já tá... Sabe? Quando o casamento já não tá legal, quando a relação com os filhos já não tá legal, aí eles voltam. Para você que aceitar isso. É difícil, né? Essa assessoria você também dá online ou seria só na cidade de São José dos Campos? Não, eu dou online também. Tá? Então é a primeira meia hora de conversa ali para eu apresentar o trabalho que eu vou fazer. E aí o casal aceitando a assessoria, a gente faz essa assessoria por 3 meses. E aí o casal, então, já vamos dizer assim, já está assim, apto a entrar no processo. Para quando a técnica começar a fazer as perguntas, a Sandra já falou sobre isso, então eu sei como me portar diante essa resposta. Essa pergunta, quer dizer, né? A Sandra já me falou sobre isso. Então, eu já sei. E até pra ver se realmente quer, né? Às vezes tá lá no meio do fórum, até começa a perguntar, e você fala, a Sandra tinha razão, será que realmente, né? Devo esperar mais um pouquinho? Exatamente. E nesse projeto, Sandra, teve alguém que já desistiu depois de 3 meses ao participar disso? Já teve pessoas, casais que desistiram e falaram, Sandra, não é pra né? Isso não é pra... Pensa comigo, né? Se eu tenho 2 meninas, já tenho meus problemas com meu marido em questão de cuidados, enfim, coisa de casa mesmo, né? Do ajudar, em tudo. Imagina você não tá preparado, porque eles ligam pro fórum, ligam assim, você, olha, tem uma criança desse perfil que você preencheu, você quer? Aí você fala, eu tô na fila, conversei com a Sandra, eu quero. Aí que começa a vir os problemas, porque você não tem berço, você não tem nada, você tem que estruturar a família, porque não é só você aceitar. A família também tem que aceitar, não saber lidar. E na assessoria é falado sobre isso, né? Que, por exemplo, eu recebi um casal essa semana, que o casal já tem um filho de 13 anos, né? E o casal resolveu adotar depois de 13 anos, ela nem descobriu que tem endometriose, e numa segunda gravidez fica mais complicado. Então ela resolveu adotar, né? E aí eu falei, isso, filho, ele tá preparado para esse irmão? Não esquecendo que vai ter os ciúmes. Não é porque ele tem 13 anos que ele não tem ciúmes, né? Mas ele vai ter os ciúmes, né? Ele vai querer a mesma coisa que o filho adotivo vai querer, né? E vai ter os conflitos de... Até o adotivo, né? Será que ele é o preferido? Porque o dele é o melhor? Eu falo...
Eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa e vivo isso dentro da minha casa. Em 2006 chegou meu primeiro menino, Gustavo Henrique. Ele tinha 1 dia. E com 7 anos, ele já tinha 7 anos dentro do meu lar, dentro da minha casa. Já não tinha como devolução, né? Nada. Um sentimento Ele já de... tinha 7 anos. Quando eu adotei o de 12, que é o Taylor, né? O Taylor morria de ciúmes dele. Olha só. O Taylor morria de ciúmes dele, entendeu? E sempre ele jogou na minha cara, o seu filhinho preferido. Não, O seu filhinho. Você já tem isso, né, gente? Comigo, né? Entendeu? Eu sou mãe de 3 Exatamente. e é isso também. Aí o que foi que aconteceu? Tudo bem, o Taylor já não mora mais comigo, já tá cuidando da vida dele. E hoje eu tenho a Maria Eduarda, que hoje a Maria Eduarda tem a idade do Taylor de 12 anos, né? E aí o Gustavo Henrique foi morar em Dubai o ano passado. Foi morar, arrumou emprego e tá morando lá. E depois de 1 ano e meio, o Gustavo Henrique veio pro Brasil, veio resolver umas coisas da vida dele. A Maria Eduarda chegou esse intruso. Você vê, né? E olha que... Chegou esse intruso. Isso acontece em todas as famílias. Né? O Gustavo Henrique foi e a Maria Eduarda assumiu o quarto dele. Olha, Né? E a Maria Eduarda assumiu o quarto dele. E ele chegou, lógico que ele vai usar o quarto dele. Pronto, chegou esse intruso para tirar as coisas de mim. Nada daqui tem demais reclama, né? Porque lá em casa eu moro com a minha sogra há 16 anos. E o meu marido é do bebê. Aí ela faz dar de comida, a gente cuida, papá, né? Aí chega o meu cunhado, que mora em outra casa, que nem às vezes lá em casa, vai jantar aqui na casa da mãe, ó o horário, nem tem comida, e começa a reclamar. Ele que tem de tudo, mas imagina uma criança, são 2, cada uma com uma cultura, cada uma com uma gestação diferente. aqui em casa é a mesma coisa. 3 meninos. Vocês imaginam como é que é lá em casa. E quem que é o preferido? O bebê agora. Não, agora é o bebê. Antes Antes é o Davi, que é o menor. E sempre assim, né? É o preferido. Não é, gente. É porque o cuidado geralmente é do menor. Exato. Entendeu? Mas a atenção é de todos, o carinho é de todos, o amor é de todos, né? Exatamente. Então, há conflitos. Se há conflito nos irmãos biológicos, você imagina os conflitos de um que é biológico e o outro que veio pelas vias da adoção. Então, eu falei para o casal, tem que preparar ele também para A mudança é grande, né? entendeu? Porque é muito grande. E se ele não concordar com a adoção, nem entre pro processo. Porque ele também passa pela entrevista. Por ele já ter o fato de ter 13 anos, ele já tem a opção de querer. De escolha, né? Escolha. E se ele chegar lá no fora e falar que não quer, as psicólogas, as técnicas não. Isso que era a minha dúvida, Sandra. O adolescente, no caso da adoção do adolescente, se ele não quiser mais os pais que adotaram, existe essa possibilidade também ou não? Não entendi sua pergunta. A adoção do adolescente. Ele foi adotado, mas ele não quer mais os pais os pais, na verdade, adotivos. Existe essa possibilidade? E aí tem como retornar essa criança? Intenção é para o abrigo. Sim. Já aconteceu. Já acontece isso? Já. Porque a adoção tem que ser a escolha de... Tem que ser... Todos tem que permitir. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta a pessoa ir lá, tá lá no perfil, até falar, vai ser tal o Joãozinho. Aí você vai lá, o Joãozinho não bateu o santo com a Maria. Não bateu. Então a criança, Joãozinho fala, não vai. Então, assim... Porque se você bater na tecla, e vai ser uma adoção que não vai dar certo, né, Sandra? Porque o que acontece? Quando os adolescentes estão na instituição, os adolescentes, vamos falar de adolescentes porque eles já têm escolhas, já viveram. Já viu esse eu digo tudo, né? Menores É a fase mais difícil também. Os menores nem tanto. Porque tem criança, Amanda, que vai para a instituição aos 2, 3 anos de idade. E ainda não foram adotados por algum motivo. Vamos dizer que a criança tem alguma demanda, um TDAH, alguma coisa, que no qual... Ou irmãos, né? Que podia separar, né? Os pretendentes não aceitam. Então, a criança fica na instituição até quando ele vai ser adotado. Vamos imaginar que a criança foi para a instituição aos 4 anos e foi adotado aos 12. Sim. Então, lá na instituição, o que ele tem? Ele tem os amigos da instituição, ele tem a escola para onde ele vai, A casa e dele. ele tem as tias que cuidam dele desde pequeno. Que pra ele é a casa dele. Para ele é a casa dele. Aí, aos 12 anos, ele consegue uma adoção. E ele viveu 8 anos naquela instituição. Pra ele era a casa, né? De um dia para o outro, você acha que aquela família vai conquistar ele? Não.
primeiro ele vai ter medo de devolver, porque será que eu sou perfeito? Será que vão me devolver? Porque provavelmente ele viu todo mundo ser adotado, uns ser devolvidos, outros ir para familiar, não dá certo. Então, assim, ele viu tudo de bom e também um pouco de ruins. Então, imagina como é que tá a cabeça desse adolescente. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que eles querem, eles não querem. Sabe? É assim, o cérebro dessas crianças tem que ser muito bem trabalhado. É isso que eu falo. E se os pais não estiverem disponíveis, os pais não aguentam. Os pais devolvem. Mas tem juízes também que preferem que a criança volte para a instituição do que aquela criança sofra naquela família. E que ele vai começar a dar problema, né? Naquela família. Entendeu? Então, isso a gente não chama nem de evolução, né? A gente fala que é volta para a instituição. E vai completar E ele breve, até completar 18 anos. Aí, quando ele completar 18 anos, aí ele sai de lá definitivamente e aí ele vai cuidar da vida dele da melhor maneira possível. E aí eu costumo dizer que também que ele tem 3 opções, né? Ou ele volta para a família biológica, aquela família que um dia não o quis. Não quer até agora, né? Por se ele foi para adoção, não quer. Certo? Ou ele dá um up na vida dele. Eu quero trabalhar, Foi no caso. eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero progredir, né? Então ele dá um jeito na vida dele. Ou então, essa é a fora da jornalidade, entendeu? Ou vai roubar, ou vai se drogar, ou vai fazer alguma... Tem muitos casos, Sandra, que eles não são adotados até 18 anos? Sim, bastante. Somente pessoas de adolescente, ou que já tiveram contato com drogas, ou algum tipo de transtorno do autismo, Como né? funciona a questão psicológica dessas crianças, quer dizer, adolescência de 18 anos? Então, Amanda, essa que é a questão, né? Algumas instituições, algumas, não são todas. Não vou generalizar, Sim. porque tem instituições Que são boas. são boas, mas tem aquelas também, amada, que E não tem um profissional, né? é só Jesus na causa. É só Jesus na causa, né? A gente entende que tem algumas comarcas que são comarcas mais, sabe, menorzinhas, não tem estrutura para isso, né? Não tem estrutura, então não tem profissional, sabe? E às vezes a instituição tem as crianças praticam atos maldosos dentro da instituição. E nas grandes também, tem as grandes que também acontecem. É o que eles vivenciaram. É o que eles vivenciaram e que às vezes acabam vivenciando dentro da própria instituição, né? Então tem instituição que não tem psicólogo que trata dessas crianças e desses adolescentes. Tem instituição que não tem assistente social, que fazem, né, a integração dessas crianças, Que ajuda após 18 anos. que ajuda após os 18 anos. Em compensação, tem instituições que por exemplo, tem uma instituição no Rio de Janeiro o que eles fizeram? O grupo de apoio à adoção, junto a alguns patrocinadores, né, algumas empresas, eles montaram uma casa, Uma república. uma república, né? E esses adolescentes, quando completam 18 anos, quando não tem para onde ir, esse adolescente, por exemplo, tem 6 meses para ficar nessa república e conseguir um emprego. Já meio que encaminha para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho, tá? É um projeto, não sei se é um projeto, sabe, a médio prazo, a longo prazo, mas eu tenho a grande vontade de montar esse projeto. Nossa, incrível. Mas para montar esse projeto, eu preciso de muitas águias do meu lado. Muitos parceiros que queiram voar junto comigo. Entendeu? E totalmente voluntário, tá? Totalmente. É aquilo que eu falo, Amanda. O pessoal acha tudo muito bonito. É tudo muito bonito, a alegria é muito bonito, o projeto é muito bonito, né? Mas o projeto não vive se não tiver parceiro, se não tiver verbas pra gente possível. Sim. Então a gente precisa de parceiros que acreditam nesse projeto, que acreditam nessa obra, porque de beleza, né, de amor, ninguém sobrevive, né? Tem que existir o amor, tem que existir tudo isso, tem que existir paixão pela causa, mas se não tiver o investimento, a gente não consegue levar esses projetos à frente. É um projeto que eu tenho desde quando eu comecei o Alegria, e você vê, já tem 12 anos, e ainda não consegui colocar esse projeto em pauta,
porque a gente precisa de parceria. E é engraçado você falar isso, porque aqui no nosso município, aqui em Pinda, né? Trabalhei lá muitos anos no centro de acolhimento de adolescente. A gente tinha esse processo de... Porque nós não temos república aqui, né, na comarca. Então, a gente, após os 18 anos, era tudo voluntário. Então, assim, eu ligava para um, para outro, tem geladeira, tem fogão, tem... E montava a casa desse adolescente, né? Tinha um aluguel social, que são 6 meses, né? E procurava um emprego. Por quê? E tinha o PAD. Então, assim, aqui em Pina a gente tem toda essa estrutura. Mas, assim, é muito difícil. Porque hoje os meninos estão com uma certa idade. Imagina isso com 18 anos. Você chegar neles e falar, olha, tchau, vai com Deus. Tipo assim, mãe, e agora? Então, imagina essa adolescente que não teve uma estrutura de pai. Eu sei porque eu passei por isso, né? De pai, de mãe, não tem uma avó. Então, qualquer coisa que acontecer com você, tem a sua mãe, tem sua avó, tem sua tia. Ele não. Se ele te der algum problema, algum bug nele, emocional ou financeiro, opa, o que eu vou fazer? Ele vai correr. Por isso que muitos vão pra droga, porque é muito mais fácil. É muito mais Muito mais fácil, a prostituição, as drogas. E você não tem uma base. Eu tive sorte, né? Eu fui abençoada, que eu saí do abrigo, já fui direto pra igreja, onde eu conheci meu marido. Então, a minha sogra foi lá e me pegou. Senão, eu teria dormido na rua, teria feito várias coisas. Então, assim, cada um tem a sua história. E muitos não falam, mas é escolha. Muitas vezes não é escolha. Às vezes foi aquilo que o mundo ofereceu. Por isso que eu não vou. Por isso que E olha que mulher maravilhosa que ela se transformou, tá vendo? é um assunto muito bom, gosto de falar desse assunto. Então, é aquilo, Amanda e Márcio, que eu costumo dizer. Todos nós merecemos uma segunda chance. Sim. E todos nós temos direito à segunda chance. Vai da opção que você quer tomar na sua vida. Vamos ser nessa. Puxa vida, que nem hoje a Márcia. Hoje a Márcia está aqui, é uma mulher, é uma assistente social, formada, mas tem muitos que não seguem esse não seguem esse caminho. Lá no acolhimento tivemos várias situações de escolha, né? Teve adolescente que era pra mim, tia, como é que faz uma carne moída, um nantes, na pandemia mesmo. Liga aí na câmera, eu vou te mostrar como é que faz. Então, assim, a gente dava apoio o máximo que podia pra esse jovem. E a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E a maioria das vezes escolhe pelo mais fácil. Sim. Que é usar drogas, que é vender drogas. Ou pra que eu vou batalhar, vou ficar sofrendo aí, sendo que tem um mais rápido, né? Fácil e mais rápido para eu poder ganhar o meu dinheiro. E é isso. Ai, que assunto. Eu ficaria a noite inteira falando disso. Foi um dos motivos que eu virei assistente social, viu? Mas tô abandonando alguns projetos aí, senão eu vou me afundar aí nesse mundo social aí. Ô, Sandra, a gente queria deixar o espaço livre agora para você chamar esses parceiros e patrocinadores para esse projeto continuar e ainda mais alavancar. Vou deixar esse espaço livre para você falar. Nossa, muito obrigada, Amanda. Então, vamos lá. Empresas, né, órgão público que ouviu, né, esse podcast e se sentiu no coração em querer poder abençoar o Alegria e o Alegra. Hoje eu tenho uma sede em Jacareí, onde nós realizamos atendimento psicológico, pedagógico, jurídico e social para as crianças e adolescentes que vêm através da adoção, né? E a gente tem vários projetos para colocar em pauta, para colocar em prática, mas conforme eu falei para as meninas, com um passarinho sozinho não consegue, né, fazer. E com certeza, várias águias ao meu lado, com certeza a gente vai conseguir fazer. E o mais legal é que, puxa, se um dia a gente monta esse projeto, né, tem lá o nome de várias empresas que participaram com isso, e que obra maravilhosa vai ser isso, né? Para mim, para vocês. Então, eu acredito que todos, o nome de todos, podem estar nesse projeto, fazendo uma obra social tão benéfica que é para o próximo. Não é para mim, né? Não é para mim, é para o próximo. E é aquilo que eu costumo dizer, né? Deus fala assim, você abençoar é melhor do que você ser abençoado. Não é, menino? E eu acredito muito nessa frase. E é por isso que eu não tenho hora, eu não tenho dia, né, para abençoar pessoas no universo adotivo. Porque eu sei que hoje aqui na Terra, eu não tenho, né, mas eu sei que lá no céu Deus vai me abençoar grandemente. Mas eu não faço nada em troca, não. Não tá em troca, não. Eu faço realmente de coração, porque
ajudar o próximo e fazer As crianças merecem, né, Sandra? e para crianças, elas antes ainda, então é algo maravilhoso. Então, vem comigo, vem. E deixa aqui as suas redes sociais também, Sandra. Claro, com certeza. Alegria, @alegria.org, @sandracristina.psc. Esses são meus Instagrams. Aí tem www.alegria.org.br. Isso mesmo. A gente deixa as redes sociais aqui Bem na embaixo. bio, não é isso? E já tá convidada a voltar novamente Isso. com um tema Ai, diferenciado. Jesus. Aí vai ter que ser mais de meia hora, hein? Eu já tô ficando quase sócia aqui. É mesmo, já virou patrocinador. Exatamente. Então, meninas, estou disponível sempre Obrigada. que precisarem falar sobre na área da psicologia, na área da adoção. Eu estou sempre à disposição. E nós agradecemos o convite de vocês. Eu me sinto muito lisonjeada. Que Deus abençoe vocês, seus projetos. E é sempre, eu sempre choro, né? Hoje eu tive. O nosso isso aí, programa gente. termina por aqui. Em breve a Sandra voltará com novidades para vocês. Isso mesmo, hein? Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Obrigada.